O primeiro conceito que nós devemos conhecer, que nós devemos entender, é com relação aos endereços de internet. Então, o que é isso? Na verdade, o endereço é uma identificação dos computadores pelo qual é possível acessar os recursos ou documentos que são disponibilizados por esse computador. Então, o endereço de internet informa a localização e a identificação desses documentos, desses recursos que são disponibilizados por empresas, por pessoas físicas e assim por diante, tá? O endereço também é conhecido como URL, que é um termo bastante comum e que significa Uniform Resource Locator em inglês, tá? E em português significa localizador universal de recursos. E, conforme eu comentei antes, pode se referir a um computador, a um arquivo, a uma pasta que está sendo disponibilizada, pode se referir também a um site, a um aplicativo e assim por diante, tá? Então, na URL nós vamos encontrar, além do nome do arquivo, o local onde ele foi depositado, o nome do servidor onde ele foi armazenado e qual o método que esse endereço utiliza quando for requisitado. O que significa isso? Cada endereço de internet, cada URL utiliza um protocolo de comunicação, que pode ser de dois tipos, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, assim, aqui nós temos um exemplo de uma URL qualquer, tá? Só para a gente ter uma ideia de como ela é composta. Então, essa primeira parte que está identificada com HTTP significa qual é o protocolo, como será feito a transação entre esse site e quem requisitar o serviço, ou seja, entre cliente e servidor. Então, HTTP é o método para transportar páginas na web. Na verdade, é um dos métodos, tá? Depois, a parte que se refere a www.ufpel.che.br é, na verdade, o nome do servidor onde está localizado esse site, tá? E esse nome também é composto, tá? Eu tenho aqui o nome do hospedeiro ou host e o nome do domínio, tá? Essa outra parte aqui do endereço de internet, né? Delimitada pela barra, que seria aqui o til, mas a palavra bira, significa o diretório ou ainda o local onde está armazenado esse determinado arquivo que nós estamos acessando. E por último, essa partezinha aqui, index2.html, é o nome do arquivo que eu estou requisitando, né, para esse site. Então, o HTML indica o tipo de arquivo, que nesse caso é uma página da web, mas poderia ser qualquer outro tipo de arquivo, por exemplo, um .txt, poderia também ser um arquivo de imagem, e aí ele poderia ter a extensão .gif ou .jpg e assim por diante. Dependendo do tipo do arquivo, o navegador vai abrir uma janela e perguntar ao usuário o que ele deseja fazer com esse arquivo que ele está querendo acessar, ok? Bom, o endereço é único e não pode haver um outro endereço igual em toda a internet, tá? Um conjunto de páginas HTML e outros arquivos multimídia relacionados e armazenados no sistema de arquivos de um servidor HTTP se chama de site. Então, na verdade, o site é uma composição de várias páginas HTML, tá? E outros arquivos multimídia que têm relação entre si, certo? A primeira página de um site que o usuário acessa, né, logo que abre esse site, é denominada de homepage, ok?
No endereço, então, como a gente viu, também existe a questão dos domínios. O que seria o domínio? Na verdade, ele se refere à identificação geográfica desse site que nós estamos acessando e a que grupo ele pertence, tá? Então, o domínio é pré-definido e deve ser escolhido no momento da criação do site, certo? Aqui abaixo nós temos essa imagem com outro exemplo de uma identificação ou um endereço de internet ou ainda uma URL. Lembrando então, né? Essa primeira parte se refere ao protocolo utilizado, depois o nome do site, que vem logo na sequência, e aqui nesse nome do site eu tenho o nome do hospedeiro e também o domínio, que nesse caso aqui seria o .com, tá? Aqui eu tenho o caminho para o diretório onde está armazenado esse documento aqui que nós estamos acessando, tá? Então, tudo isso aqui, na verdade, é considerado como um caminho, né? E ele é dividido no caminho propriamente dito, ou melhor, né, no local propriamente dito, e depois pelo nome do documento, certo? Aqui nós temos então alguns exemplos de domínio, então vejo que alguns deles são bastante conhecidos, né, por nós, por exemplo, o .org, o .com, o .edu, o .gov, tá? E além dessa especificação aqui que identifica a área sobre a qual eu estou subordinada, né? Eu também tenho aqui a sigla do país, né? Então, que vai variar, evidentemente, conforme a minha localização geográfica, certo?